Olá, bem-vindos à sua 39ª aula de programação em Python. Nessa aula a gente vai falar sobre recursividade. Então, vamos pegar o exemplo da nossa aula passada, em que eu criei uma função f, criei uma variável local dentro da função f com o mesmo nome da minha função, e a gente verificou que isso não dava nenhum problema, certo? Agora, a gente também verificou que se eu imprimisse aqui fora, pedisse para imprimir f, ele iria imprimir o endereço de memória da minha função f, certo? Agora, o que acontece se eu tentar imprimir aqui dentro o valor de f? Você vê que ele vai dar um erro. Ele vai dar aqui, local variable f referenced before assignment. Ele está falando aqui, a variável local f foi referenciada antes de ser criada, certo? Então aqui ele está esperando que f seja uma variável, não uma função. Então ele não consegue se referenciar à minha própria função f, certo? O que acontece se eu tentar imprimir f, só que agora eu colocar parênteses para identificar, estou falando de uma função Python. Você vai ver que ele vai dar exatamente o mesmo erro. Então ele também espera que f aqui seja uma função. Ou seja, se você olhar dessa forma, a princípio, eu não posso referenciar a minha função dentro da minha própria função. Agora, isso não é totalmente verdade. Isso vale para funções que são recursivas. Então, o que é uma função recursiva? É basicamente uma função que se referencia a uma própria função. A própria função. Então, como é que isso funciona? Se você lembrar, eu falei muito lá no começo sobre fatorial. Tá aqui, lembra que eu posso criar aqui uma função fatorial, atribuir fat como sendo 1, percorrer fat de 1 até n, certo? Pegar aqui fat e multiplicar por i, e retornar aqui fat. Então essa é uma função que basicamente vai calcular o fatorial de n, certo? Se eu pedir aqui para ele imprimir o fatorial de 5, isso aqui teria que dar... se eu pedir aqui para ele imprimir, coloquei o nome errado, fatorial de 5, isso aqui teria que dar 120, que é o que dá. Então essa aqui é uma função bem simples, função fatorial, pega fat 1, percorro fat de 1 até n mais 1 e multiplico fat pelo valor de i aqui, certo? Agora, existe uma maneira de tratar dessa função fatorial que é uma maneira clássica. Qual que é? É a maneira da recursividade. Então, essa aqui é a minha função fatorial tratada de maneira recursiva. Então, o que significa recursiva? Significa que dentro da minha função fatorial, eu vou chamar a minha função fatorial. Então, como é que isso funciona? Então, vamos ver aqui a minha definição. Eu defino o fatorial de n. Aí eu pergunto para o Python, se n for igual a 1, eu vou retornar o valor de n, ou seja, eu vou retornar 1, certo? Então, aqui eu encerro a minha função. Agora, caso n não seja 1, ele não vai passar por isso aqui, ele vai percorrer para esse valor de retorno. O que ele vai retornar? O valor de fatorial n menos 1 vezes n. Então, o que está acontecendo? Ele chamou aqui a minha própria função fatorial. Só que agora ele chamou a minha função fatorial com o valor n menos 1, certo? Então, o que está acontecendo? Ele está pegando e fazendo um loop, jogando ele, indo aqui dentro. Então, o que vai acontecer? Vamos supor que eu coloque aqui no exemplo n como sendo 5. Então, estou pedindo fatorial de 5, certo? Então, o que vai acontecer? Então, primeiro, n foi 5, certo? Aí eu entro na minha função fatorial. E aí, o que ele vai retornar? Ele vai retornar o fatorial de 4 vezes 5, certo? Então, aqui eu vou colocar retorno.
como sendo o fatorial de 4 vezes 5. Agora, eu estou chamando o fatorial de 4. Então, eu estou falando que n é 4. O que ele vai fazer? Ele vai retornar agora para mim o fatorial de 3 vezes 4. Veja aqui, se eu pegar esse valor de retorno aqui, isso aqui é o fatorial de 4. Então, eu vou chamar aqui fatorial de 4. Aí eu pego e estou chamando agora o fatorial de 3. Pego n como sendo 3. Isso aqui tudo eu vou copiar. Então, o que vai ser o fatorial de 3? 3 vai ser isso aqui. Diminuir em n-1, coloquei n. Se eu pegar e fazer a mesma coisa, agora, para o fatorial de 2. Então, aqui, 2, aqui vai ser 2, aqui vai ser 1, aqui vai ser 2. E aí, por último, se eu fizer a mesma coisa com 1, veja que agora ele entra nesse caso aqui para o n de 1. Então, em vez de retornar isso aqui, ele vai retornar simplesmente 1. Certo? Então, o que está acontecendo? Se eu pegar e for substituindo aqui os valores de cima para baixo, então, ó, aqui eu vou substituir o fatorial de 1 no fatorial de 2. Então, o fatorial de 2 vai ser 1 vezes 2. Aqui eu tenho que substituir o valor do fatorial de 2. Aqui eu tenho que colocar 1 vezes 2. Aqui eu vou substituir o fatorial de 3. 1 vezes 2 vezes 3. E aqui, por último, eu vou substituir o fatorial de 4. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Então, veja aqui, ele acaba calculando o valor do meu fatorial, só que, em vez de usar aquele for loop, ele está chamando a minha própria função e está decrescendo os valores dos números. Isso aqui é uma função, é o que a gente chama de função recursiva, porque ela chama a si mesmo para fazer um determinado cálculo. E você vai ver, vou deixar isso aqui como comentário, para quem quiser dar uma olhada depois, que ela vai funcionar adequadamente. Veja que o fatorial de 5 realmente é 120 e o fatorial de 4 realmente é 24. Agora, funções recursivas não são muito citadas em Python, porque a recursividade não funciona tão bem em Python quanto em outras linguagens. Mas, às vezes, as funções recursivas podem ser soluções muito elegantes para para diversos programas que você queira resolver. Veja que essa função aqui, apesar da lógica dela ser bem mais complexa do que a minha função fatorial normal, ela tem uma sintaxe muito mais simples e reduzida, certo? Então, para você tentar fazer funções recursivas em casa, você tem 2 exercícios. O primeiro, escreva uma função recursiva que imprima um número de x até y, certo? Escreva uma função recursiva que retorna a soma de n até 0. Então, é parecido com o meu fatorial, só que em vez de eu trabalhar com multiplicação, estou trabalhando aqui com soma, certo? Então, essa foi outra aula bem curtinha, porque eu estou tratando de coisas que não são também tão comuns no nosso programa. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.